Caio e sua filha Maia sentavam-se juntos no sofá da sala, o coração acelerado, prontos para uma nova aventura que esperavam traria esperança e oportunidades. Nos últimos meses, a vida havia se tornado uma luta constante para Caio. A perda de sua esposa, Kátia, deixará um vazio imenso, e criar Maia sozinho se tornara um desafio ainda maior. Papai, você acha que vamos fazer amigos? Maia perguntou, mordendo o lábio, sua voz tremendo levemente. Maia era uma menina de 11 anos. Cabelos cacheados que vão até o meio das costas, morena, com um sorriso lindo, olhos verdes e com uma doçura que deixava o coração de Caio transbordando de tanto amor pela filha. Uma menina tão nova e que estava sofrendo muito pela perda da mãe. Claro, filha. Cada novo lugar tem suas próprias pessoas, e elas também estão em busca de amizade, respondeu Caio, tentando transmitir confiança, embora sua voz traísse um resquício de insegurança. Ele precisava ser forte, mas o peso da responsabilidade pesava sobre seus ombros. Caio era um homem de 45 anos, alto, negro, tinha cabelos pretos e cortados bem baixo. Tinha um porte físico de dar inveja em muito menino de 18 anos. Lábios carnudos e olhos castanhos. Ele estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Perdeu sua esposa, Kátia, fazia apenas 8 meses, e sentia muita falta dela. Kátia era sua parceira de vida. Eles se conheceram na escola e se casaram aos 18 anos. Muitos falaram que eram novos para casarem, mas eles estavam apaixonados, queriam e precisavam viver aquele amor, já que o pai de Kátia era muito linha dura com eles dois, mal deixavam eles sozinhos. E casar foi a alternativa para eles viverem esse amor de forma plena e em sua totalidade. Ele se lembra exatamente como foi ver Kátia entrar na igreja vestida de noiva. Ele pensou que iria desmaiar de tanta emoção. Kátia era uma mulher loira de olhos verdes, com um sorriso lindo. Tinha sardinhas na bochecha e Caio amava isso, apesar de Kátia achar feio. Maia tinha os olhos e o sorriso da mãe. Caio estava sofrendo muito pela perda de Kátia, mas ele precisava ser forte pela Maia. A mudança para a nova cidade não era apenas uma questão de começar de novo. Caio recebera uma proposta de emprego em uma empresa maior, algo que poderia finalmente ajudá-los a sair da dificuldade financeira em que estavam. Além do mais, a empresa iria pagar uma escola para Maia. Isso contou muito para a decisão de se mudar, já que ele se importava muito com a educação de sua filha. Ele olhou para Maia, sua expressão refletindo um misto de ansiedade e expectativa. Ao atravessarem a cidade, os edifícios pareciam mais altos, as ruas mais largas, mas na mente de Maia uma nuvem de ansiedade pairava. As faces que passavam eram diferentes, e isso a fazia sentir-se pequena e deslocada. A nova cidade representava não só um novo lar, mas um mundo desconhecido que a assombrava. Olha aqueles prédios, pai, disse Maia, tentando esconder seu nervosismo com um entusiasmo forçado. Eles são enormes. Sim, são. Mas o que realmente importa é quem mora aqui. Vamos conhecer pessoas incríveis, Caio afirmou, apertando a mão da filha. Ele sabia que a mudança era necessária, mas sua mente estava repleta de memórias de Kátia, e a ideia de criar sua filha sem ela parecia um fardo insuportável. Maia forçou um sorriso, mas sua preocupação ainda seguia como uma sombra, lembrando-a de tudo o que haviam perdido. O primeiro dia na nova escola chegou mais rápido do que Maia gostaria. Assim que entrou no prédio, um frio na barriga tomou conta dela. Os rostos desconhecidos e os sorrisos que não a incluíam a faziam sentir-se como uma estranha em um lugar que não era seu. O corredor, repleto de risadas e conversas animadas, parecia uma barreira intransponível. Vamos, Maia, disse Caio ao notar sua hesitação. Você vai se sair bem. É só um dia e você vai fazer novos amigos. Maia tentou sorrir, mas a ansiedade estava visível em seus olhos. Ao entrar na sala, a professora apresentou-a para a turma. Olá, pessoal. Esta é Maia, nossa nova aluna. A voz da professora era calorosa, mas o olhar dos colegas não refletia a mesma empatia. Assim que os olhares curiosos se voltaram para ela, Maia sentiu como se estivesse sendo examinada. As sussurros se tornaram evidentes, como uma corrente de energia negativa a envolvendo. Ela lembrou-se de sua antiga escola, onde já havia enfrentado um episódio de racismo que a marcou profundamente. Um grupo de meninas havia zombado dela por causa da cor de sua pele, fazendo comentários cruéis e insinuando que ela não pertencia àquele lugar. Na época, ela não contou nada a Caio, não queria deixá-lo preocupado com mais um problema. Então guardou a dor e a vergonha para si, acreditando que poderia lidar com isso sozinha.
Durante a aula, o professor abordou um assunto sobre diversidade. Sua voz ecoava pela sala enquanto ele dizia: é por isso que temos que ter cuidado com o que chamamos de diferente. Às vezes, diferente é apenas um sinônimo para problemático. Maia sentiu seu estômago revirar ao ouvir a palavra diferente. Ela se lembrou daquelas meninas, das risadas e dos olhares de desprezo. O clima na sala mudara. Alguns alunos sussurravam entre si, lançando olhares disfarçados na direção dela. Uma menina com cabelos loiros e encaracolados virou-se para suas amigas e sussurrou: vocês viram a nova? Ela parece tão diferente. As risadas se espalharam como um eco e Maia sentiu seu coração apertar. A sensação de estar fora do lugar a envolveu como um manto pesado. As palavras do professor pareciam fazer eco no que ela já havia vivenciado, e o desconforto aumentava a cada segundo. No intervalo, quando finalmente conseguiu se juntar a um grupo, a hostilidade se tornou ainda mais evidente. Um grupo de meninas passou perto dela, e uma delas, a mesma que havia feito o comentário antes, parou e olhou para Maia com desdém. Olha, a nova garota. O que você trouxe para nos mostrar? A provocação era clara, e o tom de sarcasmo estava presente em cada sílaba. As outras meninas riram, como se fossem uma audiência aplaudindo um espetáculo. Maia se sentiu como se estivesse prestes a desmoronar. As palavras pareciam perfurar seu coração, e a dor de não pertencer àquele lugar a fez procurar um canto isolado do pátio, longe da hostilidade. Ela não queria chorar, mas as lágrimas ameaçavam escorregar por suas bochechas. O que deveria ser um novo começo parecia um pesadelo repetido. Maia se lembrou de como prometera a si mesma que nunca mais passaria por isso. Ela queria ser forte, mas a ferida aberta da sua experiência anterior pesava sobre ela. A crueldade das crianças parecia infinita, como se tivessem um talento especial para identificar e amplificar as inseguranças dos outros. Uma menina do grupo, mais gentil, se aproximou dela. Você está bem? Não se importe com o que elas dizem. Algumas crianças podem ser cruéis, disse a garota. Seu olhar era compreensivo. Estou bem, Maia respondeu, mas sua voz era um sussurro, traindo a dor que sentia. Aquele comentário a fez sentir-se um pouco melhor, mas não o suficiente para apagar as feridas do passado. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui, a garota ofereceu, e Maia assentiu, grata pela oferta, mas ainda hesitante. A sensação de estar sozinha em meio a uma multidão persistia, e Maia se lembrou de sua mãe, que sempre dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em sua aparência, mas em seu coração. No entanto, naquele momento, o coração de Maia parecia pesado e sufocado, lutando contra a tempestade de emoções que se acumulava dentro dela. O sinal tocou, e todos começaram a se movimentar em direção às salas de aula. Maia respirou fundo, decidindo que não deixaria que aquelas palavras a definissem. Mas o peso da incerteza a acompanhava, e ela sabia que, mais uma vez, teria que lutar para encontrar seu lugar naquele novo mundo. Ao chegar em casa, Maia se sentou no sofá, o coração pesado. Caio estava na cozinha, preparando o jantar. Ele sempre fazia questão de manter um ambiente acolhedor, mas Maia sabia que ele também carregava suas próprias preocupações. Quando a viu, seu olhar se iluminou, mas logo se ofuscou pela preocupação. O dia foi bom, querida? Perguntou Caio, servindo um prato de arroz e feijão. Sim, papai. Só cansativo, Maia respondeu, forçando um sorriso. Não queria preocupar Caio com as dificuldades que estava enfrentando. Enquanto comiam, ela não pôde deixar de notar a maneira como Caio olhava para ela. A dor em seus olhos era evidente, um reflexo do luto que ainda pairava sobre eles. Ele estava se esforçando tanto para fazer tudo dar certo, mas a verdade era que ambos estavam lutando. Sabe, eu tive um dia difícil na escola, Maia começou, hesitando. Não queria abrir feridas que ainda estavam abertas, mas a necessidade de desabafar estava crescendo. O que aconteceu? Caio perguntou, colocando a colher de lado, focando toda a sua atenção na filha. Maia respirou fundo. Era difícil falar sobre as provocações que estava enfrentando. Ela lembrava da última escola, da dor que sentira ao ser alvo de piadas cruéis, mas também se lembrava da promessa que fizera a si mesma de que não deixaria aquilo a abater novamente. No entanto, a solidão daquela nova cidade e as experiências já vividas estavam pesando sobre ela. Algumas crianças, elas só não são muito legais, Maia finalmente disse, escolhendo suas palavras com cuidado. Elas me olham de um jeito estranho, como se eu fosse diferente. Caio franziu a testa, a preocupação crescendo em seu rosto.
Diferente como? Você sabe que a diversidade é algo bonito, Maia. Você é perfeita do jeito que é, ele afirmou, mas Maia percebeu a dor em sua voz, como se ele quisesse proteger a filha do que ele mesmo não podia evitar. Maia se sentiu dividida. Por um lado, queria abrir seu coração, falar sobre o que havia ocorrido, mas por outro, não queria que seu pai se sentisse impotente ou preocupado. Ele já estava passando por tanta coisa após a morte de sua esposa, e Maia não queria adicionar mais peso aos ombros dele. Não é nada, papai. É só que, às vezes, as crianças podem ser cruéis. Mas eu estou tentando, ela disse, tentando soar confiante. Caio a olhou com tristeza, percebendo que havia algo mais profundo em suas palavras. Maia, eu quero que você saiba que pode me contar tudo. Não quero que você sinta que precisa carregar isso sozinha, ele disse, a emoção transparecendo em sua voz. Maia sentiu um aperto no coração. O desejo de protegê-lo era forte, mas a injustiça que sentia precisava ser discutida. Ela pensou em Lucas, um garoto que ela conhecera na escola, que também parecia estar lutando contra seu próprio tipo de discriminação. A lealdade a ele pesava em seu coração, pois ele era um reflexo do que estava sentindo, mas a ideia de se levantar e ser ouvida ainda a aterrorizava. Eu só... Não quero que você se preocupe. Eu sou forte, pai. Eu vou conseguir, Maia declarou, embora as lágrimas começassem a se acumular em seus olhos. Caio estendeu a mão e segurou a dela, um gesto simples, mas que transmitia todo o amor que ele sentia. Eu sei que você é forte, mas nunca se esqueça de que é normal precisar de ajuda. Às vezes, ser forte significa se abrir e deixar alguém entrar. Eu estou aqui, sempre estarei, ele disse, sua voz firme e amorosa. A conversa fez sentir-se um pouco mais leve, mas a luta interna de Maia permanecia. O desejo de fazer o que era certo e falar contra o preconceito estava em conflito com o medo das repercussões. Como ela poderia enfrentar o mesmo tipo de crueldade que havia enfrentado antes, desta vez com a responsabilidade de lutar por Lucas e outros que não tinham voz? Enquanto as emoções a envolviam, Maia olhou pela janela, observando a cidade que ainda parecia estranha e distante. Ela queria que as coisas fossem diferentes, que pudesse encontrar seu lugar sem medo, mas a realidade era que as feridas do passado e as dificuldades do presente estavam entrelaçadas de maneira complexa. Ao ouvir as palavras de Maia, Caio sentiu uma dor familiar surgir dentro dele. Ele também havia enfrentado o preconceito ao longo da vida, lembrando-se de situações em que o olhar dos outros o fazia sentir-se menor. Ele se lembrou das vezes em que fora ignorado em filas, das piadas disfarçadas de brincadeiras, e das portas que se fechavam diante dele por causa da cor de sua pele. Essa dor, que ele tentara enterrar após a morte de Ana, agora emergia com força, refletindo-se nos olhos de sua filha. Maia, você não está sozinha, ele disse, segurando sua mão com firmeza. Eu sei o que você está passando. Eu também já sofri com isso. É doloroso e não é justo. Os olhos de Maia se encheram de lágrimas. Sentir que seu pai a compreendia de maneira tão profunda foi um alívio e uma tristeza ao mesmo tempo. Ela queria que ele não tivesse que passar por aquilo, e ao mesmo tempo, queria que ele soubesse que ela não era fraca. Eu só não quero que você se preocupe mais, Maia disse, a voz embargada. Confie em mim, por favor. Nós vamos resolver isso juntos. Eu vou à escola amanhã e falarei com a diretora. Não podemos deixar que isso continue acontecendo. Você merece ser respeitada e ouvida, Caio afirmou, seu tom decidido. Maia olhou para ele, a gratidão misturada com medo. E se isso piorar tudo, pai? Ela questionou insegura. Às vezes é preciso enfrentar o medo para encontrar a coragem. Nós vamos fazer isso juntos. Você é mais forte do que pensa, Caio respondeu, envolvendo a filha em um abraço reconfortante. Na manhã seguinte, Caio se preparou para visitar a escola. O coração batia acelerado, mas ele sabia que precisava fazer isso por Maia. Enquanto dirigia, lembrava-se de sua própria infância, das situações em que sentira que ninguém o ouvia, que suas vozes eram silenciadas por preconceitos enraizados. Isso o motivava ainda mais a lutar por sua filha. Ao chegar à escola, Caio foi direto ao escritório da diretora. Ele bateu na porta, e a mulher atrás da mesa levantou os olhos de seus papéis. Seu semblante era autoritário e um tanto indiferente. Bom dia, sou Caio, pai da Maia, ele começou, tentando manter a calma. Eu gostaria de conversar sobre alguns problemas que minha filha está enfrentando. A diretora, de maneira fria, gesticulou para que ele se sentasse. Mas seu olhar não deixava claro se ela realmente se importava.
O que exatamente está acontecendo? Ela perguntou, sua voz transparecendo um certo desdém. Caio respirou fundo, tentando escolher as palavras certas. Minha filha tem enfrentado comentários racistas na escola. Eu quero que isso pare. Acredito que todos os alunos merecem um ambiente seguro e respeitoso, ele disse, a determinação em sua voz. A expressão da diretora mudou para uma mistura de ceticismo e arrogância. Você deve entender, Sr. Caio, que a diversidade é um tema delicado. Às vezes as crianças só falam o que ouvem em casa, não é algo que possamos controlar completamente. Ela disse, como se tentasse minimizar a situação. Caio sentiu seu sangue ferver. A maneira como ela falava refletia uma falta de empatia e compreensão. Mas isso não é uma desculpa para permitir que isso aconteça. As crianças devem aprender que todos são iguais, independentemente de sua cor. Ele insistiu, sua voz subindo levemente. A diretora cruzou os braços, inclinando-se levemente para frente, com um sorriso sarcástico nos lábios. Olhe, Sr. Caio, não estou dizendo que o que está acontecendo é correto, mas você deve entender que nem todos podem ter a mesma visão de mundo que você. Talvez você devesse considerar que neste mundo algumas pessoas se sentem superiores, ela disse, quase com um tom de escárnio. Caio ficou atordoado com a audácia dela. O que ela estava dizendo era uma justificativa para a discriminação que ele havia enfrentado a vida inteira. Ele não podia acreditar que estava ouvindo aquilo de alguém que deveria zelar pelo bem-estar das crianças. Isso é inaceitável. O que você está dizendo só perpetua o ciclo de discriminação, ele disse, a frustração transbordando. A diretora simplesmente deu de ombros, mostrando que estava mais interessada em manter sua posição do que em ajudar. O que você precisa entender, Sr. Caio, é que não podemos mudar a forma como as pessoas pensam. Se sua filha não souber lidar com isso, talvez precise aprender a se adaptar, ela concluiu com um ar de superioridade. Caio sentiu o coração apertar. Era como se estivesse lutando contra um muro impenetrável. Ele saiu da sala, determinado a não deixar que a indiferença da diretora abafasse a voz de sua filha. No caminho de volta, ele pensou em como poderia ajudar Maia a enfrentar o que estava por vir. A luta estava apenas começando, e eles precisavam estar prontos. Nos dias que se seguiram à visita de Caio à escola, Maia continuou enfrentando comentários cruelmente insensíveis. Os olhares e as risadinhas se tornaram mais frequentes, como seus colegas tivessem se sentido encorajados pela indiferença da diretora. Frases como, você não deveria estar aqui e vai voltar para onde você veio, ecoavam em sua mente, criando um ambiente que se tornava cada vez mais opressivo. Cada comentário era uma pedra a mais em seu coração. Embora ela tentasse ignorá-los e se concentrar nas aulas, a dor persistia. Quando chegava em casa, ela se sentia esgotada, tanto emocional quanto fisicamente. Caio percebeu a mudança em sua filha. O brilho nos olhos dela estava se apagando, e a alegria que costumava irradiar estava sendo substituída por um ar de tristeza. Naquela noite, enquanto se preparavam para o jantar, Caio notou que Maia não estava comendo. Ele se sentou ao lado dela à mesa, seu coração pesado. Maia, você não está se sentindo bem? Ele perguntou, preocupado. Maia olhou para o prato, a luta interna evidente em seu olhar. Estou bem, só não estou com fome, ela respondeu, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, não sabe? Caio insistiu, a impotência começando a corroer sua confiança. Ele sentia que não estava fazendo o suficiente para ajudar. Eu sei, pai. Está difícil. As coisas não estão mudando, Maia disse, a voz embargada. Parece que ninguém se importa. Caio sentiu o peso da dor de sua filha. Ele próprio estava lidando com a frustração de não saber como proteger Maia, principalmente após ter enfrentado a indiferença da diretora. Ele desejava que houvesse uma maneira de fazer com que ela se sentisse segura novamente. Entretanto, em meio a todo o tormento, algo começou a mudar. Maia conheceu um grupo de novos amigos durante as aulas de arte. Eles eram alunos de diversas origens e imediatamente se conectaram pela paixão que compartilhavam. As conversas eram animadas e cheias de criatividade, e ao longo das semanas, as interações se tornaram uma luz em meio à escuridão. Um dos novos amigos, uma menina chamada Ana, era particularmente acolhedora. Ela também havia enfrentado desafios relacionados à sua identidade, e isso as aproximou ainda mais. Durante os intervalos, as duas trocavam confidências, e Maia encontrou conforto nas histórias de Ana.
Juntas, elas falavam sobre suas experiências e como podiam se apoiar mutuamente. Você não está sozinha, Maia, Ana disse em um dia, enquanto se sentavam no banco do parque. Nós entendemos. Não deixe que eles te derrubem. Você é incrível. As palavras de Ana ressoaram profundamente em Maia. Ela começou a perceber que, apesar das dificuldades, havia pessoas boas ao seu redor. Seus novos amigos a encorajavam a se expressar artisticamente, e a arte se tornou um refúgio, um meio de externalizar a dor e encontrar força. Enquanto isso, Caio observava a transformação de Maia. Ele via que, embora sua filha ainda enfrentasse desafios, a alegria que ela sentia ao estar com seus novos amigos era um alívio diante da tempestade. Ele se sentia grato por essa rede de apoio, mas também impotente por não poder fazer mais para garantir que a escola fosse um lugar seguro para ela. No jantar, Maia começou a falar mais sobre suas experiências com Ana e outros amigos. Ela estava mais animada e disposta a compartilhar suas pequenas vitórias, e isso fez o coração de Caio se aquecer. Eu fiz uma pintura linda hoje. Você precisa ver, pai, ela disse, os olhos brilhando de entusiasmo. Eu adoraria ver, Maia. Estou tão orgulhoso de você, ele respondeu, um sorriso genuíno em seu rosto. O clima em casa começou a mudar. Caio percebeu que, mesmo diante da dor, sua filha ainda tinha força e resiliência. Ele sabia que precisava ser um suporte para ela, mas também um defensor contra a injustiça que estavam enfrentando. Em uma conversa com Maia, ele fez uma promessa. Vamos continuar lutando, meu amor. Eu sei que é difícil, mas juntos, vamos encontrar uma maneira de fazer com que você e seus amigos sejam ouvidos. Você não está sozinha nessa, ele disse, a determinação em sua voz. Maia sorriu, sentindo-se mais confiante. Havia uma luz no fim do túnel, e com o apoio de seu pai e seus novos amigos, ela estava determinada a lutar por um ambiente onde todos fossem respeitados e aceitos. A roda de conversa organizada por Maia estava em pleno andamento. Alunos sentavam-se em círculo, compartilhando experiências que iam desde a alegria de encontrar amigos até a dor de ser alvo de preconceitos. O clima na sala era de camaradagem e a energia era palpável. Maia, com sua voz clara e determinada, falava sobre a importância de cada um ser ouvido. Todos nós temos histórias, começou ela, olhando ao redor. E precisamos ouvir uns aos outros para que possamos nos entender. O racismo não é apenas uma palavra, é uma realidade que muitos de nós enfrentamos todos os dias. Eu sei disso porque, quando me mudei para cá, ouvi coisas que não deveria ter ouvido. O silêncio na sala era profundo, e os colegas de Maia a observavam atentamente. O que ela estava dizendo parecia ressoar dentro deles. Do lado de fora, a diretora, Sr. Martins, e o dono da escola, Sr. Almeida, passavam pelo corredor. Ao ouvir a voz de Maia, o Sr. Almeida parou. Você está ouvindo isso? Ele perguntou à diretora, com um olhar curioso. Sim, mas não estou certa se devemos nos envolver, respondeu a diretora, hesitante. Mas antes que ela pudesse puxá-lo para longe, o Sr. Almeida se aproximou da porta entreaberta, encantado com a eloquência da menina. Parabéns, Maia, ele exclamou, um sorriso iluminando seu rosto. O que você disse é muito importante. Eu concordo plenamente com você. A diretora, incomodada, puxou o Sr. Almeida para longe. Vamos, precisamos ir. Não é o momento para isso, ela disse apressada. Assim que se afastaram, Maia sorriu, aliviada e empoderada. Ela não sabia que aquela breve interação mudaria tudo. Mais tarde, ao voltar para casa, Maia estava radiante. Ao entrar na sala, encontrou Caio na cozinha. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, ela exclamou, os olhos brilhando de emoção. Caio, sentindo a energia dela, perguntou. O que aconteceu, filha? O dono da escola, o Sr. Almeida, me parabenizou pelo evento. Ele disse que concorda com tudo o que eu disse. Maia falou, quase sem conseguir conter a felicidade. Caio sorriu, mas um frio na barriga o atingiu. Ele sabia que aquela poderia ser uma oportunidade de ouro para abordar a questão do preconceito na escola. Isso é incrível, Maia. Estou tão orgulhoso de você, ele disse, embora uma preocupação crescente se formasse em sua mente. Você acha que o Sr. Almeida pode ajudar em outras coisas também? Maia deu de ombros. Não sei. Ele parecia realmente interessado, mas a diretora não gostou que ele se aproximasse de mim. Ela estava bem nervosa, disse Maia, lembrando-se da expressão da diretora. Caio começou a formular um plano. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Ao se sentar à mesa, ele decidiu que faria uma pesquisa sobre a escola e seu dono. Naquela noite, após colocar Maia para dormir, Caio passou horas na frente do computador. Ele descobriu que o Sr. Almeida era o fundador da escola
e que ele e sua falecida esposa tinham lutado arduamente para estabelecer um ambiente de aprendizado inclusivo. A esposa dele, Caio murmurou para si mesmo. Ela era negra e enfrentou muito preconceito. Não posso deixar essa oportunidade passar. Determinando-se, ele decidiu esperar na frente da casa do Sr. Almeida na manhã seguinte. Ele queria ter a chance de falar com ele pessoalmente sobre a situação de Maia. Depois de horas de espera, o Sr. Almeida finalmente saiu de casa. Caio respirou fundo e se aproximou. Sr. Almeida, posso falar com você um momento? Ele pediu, sua voz um pouco trêmula. O Sr. Almeida olhou surpreso, mas assentiu, gesticulando para que Caio o acompanhasse até um banco próximo. Claro, o que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para Caio com curiosidade. Caio hesitou por um instante, mas então decidiu se abrir. Sou Caio, pai da Maia. Ela falou sobre a roda de conversa que você ouviu. Eu só queria agradecer por ter elogiado ela. Mas também queria discutir algo sério que está acontecendo na escola. Começou Caio, o coração batendo forte. O Sr. Almeida inclinou-se para a frente, interessado. O que você quer dizer? Nos últimos meses, Maia tem enfrentado muitos comentários racistas de colegas. Ela não falou nada para mim antes, mas agora ela está tão magoada que não consegue mais esconder. A diretora, bem, ela não está ajudando a situação. Em vez disso, parece ignorar o que está acontecendo. Caio desabafou, sentindo a frustração brotar dentro dele. O rosto do Sr. Almeida mudou, mostrando surpresa e, em seguida, raiva. Isso é inaceitável, ele exclamou, batendo a mão no banco. Nunca pensei que isso pudesse acontecer na minha escola. Minha esposa e eu fundamos esta instituição com o propósito de criar um espaço seguro para todas as crianças. Caio sentiu um calor se espalhar em seu peito. Finalmente alguém entendia a gravidade da situação. Eu só não sei o que fazer, Caio continuou, a voz mais calma. O que podemos fazer para mudar isso? O Sr. Almeida respirou fundo, claramente abalado pela revelação. Primeiro, vou demitir a diretora. Ela não pode continuar nesse cargo se não está disposta a proteger nossos alunos. Depois, vou chamar os pais das crianças que estão causando esses problemas. Preciso ser claro, ou eles ensinam seus filhos sobre respeito, ou eles serão expulsos da escola, disse ele, com uma determinação crescente. Caio sentiu um alívio misturado com esperança. Era exatamente o que ele precisava ouvir. E quanto às crianças? Caio perguntou. Elas precisam entender as consequências de seus atos. Vou exigir que peçam desculpas a Maia em público e que façam um trabalho sobre discriminação racial. E para que aprendam a lição, não terão intervalo por um mês. Isso é um castigo severo, mas é necessário, o Sr. Almeida afirmou, seu olhar firme. Caio assentiu, grato pela decisão. Obrigado, Sr. Almeida. Isso significa muito para mim e para Maia. Eu sei que ela vai se sentir muito mais segura sabendo que alguém está tomando uma atitude. E mais importante, continuou o Sr. Almeida, eu mesmo vou assumir o cargo de diretor temporariamente para garantir que essas mudanças sejam implementadas corretamente. Precisamos cortar o mal pela raiz. Na semana seguinte, o clima na escola começou a mudar. O Sr. Almeida convocou uma reunião com todos os alunos e professores, e Maia estava nervosa, mas animada, quando soube que seria parte disso. Durante a reunião, o Sr. Almeida ficou em pé na frente da sala, com uma expressão séria. Hoje estamos aqui para discutir um problema sério. Temos uma responsabilidade de garantir que todos os alunos se sintam seguros e respeitados nesta escola. O racismo não tem lugar aqui. Não vamos tolerar comentários preconceituosos ou atitudes que ferem nossos colegas, ele declarou, sua voz forte. Os alunos estavam em silêncio e alguns começaram a se olhar, surpresos. Para aqueles que foram mencionados, eu quero que saibam que suas ações têm consequências. Vocês terão que se desculpar a Maia e, além disso, terão que trabalhar em um projeto sobre discriminação racial. Isso não é apenas um castigo, mas uma oportunidade de aprender e crescer. O Sr. Almeida continuou, olhando diretamente para os alunos. Maia sentiu um misto de alívio e nervosismo. Era uma situação que ela nunca esperou, mas estava pronta para enfrentar. Nos dias que se seguiram, os alunos que haviam sido desrespeitosos com Maia foram convocados para um encontro. Na sala de aula, eles pareciam nervosos, a tensão no ar era palpável. Maia estava lá ao lado de Ana, enquanto o Sr. Almeida se dirigia à turma. Hoje vocês têm a oportunidade de mostrar que podem ser melhores. Maia, você pode vir até aqui? Ele disse, chamando-a. Com um coração acelerado, Maia se levantou e se dirigiu à frente da sala.
Os alunos a observaram e ela notou que alguns pareciam envergonhados. Começou um dos garotos, seu olhar evitante. Eu sinto muito pelo que eu disse. Não deveria ter falado daquela forma, e não era certo. Outro aluno, uma garota que tinha feito comentários insensíveis, também se manifestou. Eu também quero pedir desculpas, Maia. Eu não sabia como suas palavras poderiam te machucar. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Ela disse, com a voz tremendo. Maia olhou para eles, um misto de emoções correndo dentro dela. Parte dela estava magoada, mas outra parte queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Obrigada, ela respondeu, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. Espero que possamos aprender juntos. O Sr. Almeida acenou com a cabeça, satisfeito com a resposta de Maia. Ele sabia que era um passo importante, mas que ainda havia muito a ser feito. Com o passar dos dias, a atmosfera da escola continuou a mudar. As conversas sobre diversidade e inclusão tornaram-se mais frequentes. Ana e Maia se tornaram líderes do novo clube de diversidade e sua determinação em promover um ambiente acolhedor começou a contagiar outros alunos. Certa tarde, enquanto planejavam uma nova atividade, Ana olhou para Maia. Você sabe que estamos fazendo história aqui, certo? Ela perguntou, seu olhar cheio de entusiasmo. Maia sorriu, sentindo a conexão com sua amiga. Eu sei, e tudo isso começou com um evento simples. É incrível ver como as coisas mudaram. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Nós devemos continuar, Ana disse. Vamos convidar mais alunos para se juntarem a nós. Precisamos garantir que todos se sintam bem-vindos. Maia concordou. Ela estava mais confiante do que nunca que Pia poderia contar com seus amigos. O apoio do Sr. Almeida também era um grande impulso. Ele frequentemente passava pela sala do clube, elogiando o trabalho que estavam fazendo e encorajando todos a se manifestarem. Certa noite, Caio estava sentado com Maia na sala, revisando seu dever de casa. Ele decidiu abordar o que havia acontecido na escola. Então, como estão indo as coisas, Maia? Você está se sentindo melhor? Ele perguntou, observando sua filha. Sim, pai. Estou realmente feliz. O clube de diversidade está crescendo e temos planos para um evento maior no próximo mês, ela respondeu, a empolgação evidente em sua voz. Caio sorriu, seu coração se enchendo de orgulho. Eu sabia que você faria a diferença. E com o Sr. Almeida ao seu lado, as coisas vão melhorar. Estou tão feliz que você não desistiu. Maia olhou para seu pai com gratidão. Obrigada por me apoiar, pai. Eu sei que tudo isso é difícil, mas é bom saber que você está sempre ao meu lado, ela disse, apertando a mão dele. À medida que o ano letivo avançava, a escola começou a se tornar um exemplo de inclusão. Os alunos se uniram para discutir questões que antes eram ignoradas. O Sr. Almeida supervisionava tudo de perto, e sua presença era sentida em cada canto. Certa tarde, durante um evento especial sobre diversidade, o Sr. Almeida subiu ao palco. Hoje celebramos a coragem de nossos alunos, especialmente Maia, que teve a força de se levantar e exigir mudança. Vocês são a razão pela qual esta escola existe. Vamos continuar lutando por um ambiente onde todos possam se sentir seguros e respeitados, ele disse. A emoção em sua voz era palpável. Os aplausos encheram a sala e Maia se sentiu incrivelmente orgulhosa. Ela olhou para Ana e os outros amigos, sabendo que havia um futuro melhor pela frente. Quando a reunião terminou, Caio estava à espera de Maia na saída. Você estava incrível, filha. Estou tão orgulhoso de você e do que vocês conseguiram, ele disse, abraçando-a. Obrigada, pai. Nós vamos continuar lutando. E quero que você saiba que suas palavras me inspiraram a ser corajosa, Maia respondeu, seu sorriso iluminando o rosto. A jornada de Maia estava longe de ser fácil, mas agora ela sabia que não estava sozinha. Com o apoio de seu pai, de seus amigos e do Sr. Almeida, ela tinha a força necessária para enfrentar qualquer desafio que surgisse. E ao olhar para o futuro, ela percebeu que a luta pela igualdade e respeito estava apenas começando. A esperança ressoava em cada palavra, e Maia estava pronta para ser a voz que todos precisavam ouvir. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Isso ajuda muito o canal. Até a próxima história.